Isaías capítulo 40. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, e bradai que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será batido. E o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente o verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz disse, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anuncias boas novas, levanta a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço. As que amamentam guiará suavemente. Quem mediu na concha da sua mão as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso, e os outeiros em balanças. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, que lhe desse entendimento, e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele, e ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus, ou com que o comparareis? O artífice funde a imagem, e o ourives o cobre de ouro, e forja para ela cadeias de prata. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se apodrece. Artífice sábio busca, para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis, ou desde o princípio não se vos notificou, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. E mal se tem plantado, mais se tem semeado, e mal se tem enraizado na terra o seu tronco. Já se secam quando ele sopra sobre eles, e um tufão os leva como a pragana. A quem, pois, me fareis semelhante, para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos, e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas, segundo o seu número,
Ele as chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? É insondável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías capítulo 41. Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as forças. Cheguem-se e então falem, cheguemo-nos juntos a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o seu pé? Quem deu às nações a sua face e o fez dominar sobre reis? Ele os entregou à sua espada como o pó e como pragana arrebatada pelo vento ao seu arco. Ele os persegue e passa em paz, por uma vereda por onde os seus pés nunca tinham caminhado. Quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. As ilhas o viram e temeram, os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse, esforça-te. E o artífice animou ao ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo da coisa soldada, boa é. Então com pregos afirma, para que não venha a mover-se. Porém tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és o meu servo, a ti escolhi, e nunca te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-ás, porém, não os acharás. Os que pelejarem contigo, tornar-se-ão em nada. E como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Não temas tu, verme de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho novo, que tem dentes agudos, os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como a pragana. Tu os padejarás e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará. Mas tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam água, e não há, e a sua língua se seca de sede. Eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios em lugares altos, e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de águas, e a terra seca em mananciais de água. Plantarei no deserto o cedro, a acácia e a murta, e a oliveira porei no ermo, juntamente a faia, o pinheiro e o álamo, para que todos vejam e saibam, e considerem, e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto,
e o Santo de Israel o criou. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Trazei as vossas firmes razões, diz o Rei de Jacó. Tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Anunciai-nos as coisas passadas, para que atentemos para elas e saibamos o fim delas, ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses, ou fazei bem, ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o vejamos. Eis que sois menos do que nada, e a vossa obra é menos do que nada. Abominação é quem vos escolhe. Suscitei a um do norte, e ele há de vir. Desde o nascimento do sol invocará o meu nome, e virá sobre os príncipes como sobre o lodo, e como o oleiro pisa o barro, os pisará. Quem anunciou isto desde o princípio, para que o possamos saber, ou desde antes, para que o digamos, justo é. Porém não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem tampouco quem ouça as vossas palavras. Eu sou o que primeiro direi a Sião, eis que ali estão, e a Jerusalém darei um anunciador de boas novas. E quando olhei, não havia ninguém, nem mesmo entre estes, conselheiro algum havia a quem perguntasse, ou que me respondesse palavra. Eis que todos são vaidade, as suas obras não são coisa alguma, as suas imagens de fundição são vento e confusão. Isaías capítulo 42. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Ele trará justiça aos gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e espraiou a terra, e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas já se cumpriram, e as novas eu vos anuncio, e antes que venham à luz, vô-las faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde a extremidade da terra, vós os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós ilhas e seus habitantes. Alcem a voz o deserto e as suas cidades, com as aldeias que Quedar habita. Exultem os que habitam nas rochas, e clamem do cume dos montes. Deem a glória ao Senhor, e anunciem o seu louvor nas ilhas. O Senhor sairá como poderoso, como homem de guerra, despertará o zelo, clamará e fará grande ruído, e prevalecerá contra seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio, e me contive, mas agora darei gritos como a que está de parto, e a todos os assolarei e juntamente devorarei. Os montes e outeiros tornarei em deserto, e toda a sua erva farei secar, e tornarei os rios em ilhas, e as lagoas secarei, e guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram, lhes farei caminhar pelas veredas que não conheceram, tornarei as trevas em luz perante eles,
e as coisas tortas farei direitas. Estas coisas lhes farei, e nunca os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura, e dizem às imagens de fundição: vós sois nossos deuses. Surdos, ouvi, e vós cegos, olhai, para que possais ver. Quem é cego, senão o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro, a quem envio? E quem é cego como o que é perfeito, e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as guardas. Ainda que tenhas os ouvidos abertos, nada ouves. O Senhor se agradava dele por amor da sua justiça. Engrandeceu-o pela lei e o fez glorioso. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres. São postos por presa, e ninguém há que os livre, por despojo, e ninguém diz restituir. Quem há entre vós que ouça isto, que atenta e ouça o que há de ser depois? Quem entregou a Jacó por despojo e a Israel aos roubadores? Porventura não foi o Senhor, aquele contra quem pecamos, e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Por isso derramou sobre eles a indignação da sua ira, e a força da guerra, e lhes pôs labaredas em redor. Porém nisso não atentaram, e os queimou, mas não puseram nisso o coração.